Meu nome é Jéssica e eu tenho certeza que se esse vídeo chegou até você, o céu tá te chamando, assim como me chamou também. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, uma palavra que tem fervido dentro de mim. Eu não sei explicar o porquê, mas Deus de um tempo pra cá me pediu que eu colocasse um canal, que eu falasse da palavra dele. Bom, eu não sei o porquê não, eu sei o porquê, né? Ele quer que a palavra dele seja pregada e todo ser nasceu para pregar o evangelho. Isso é um mandamento que Jesus deixou para nós, ir de pregar o evangelho. Jesus nos deixou isso para que nós fizéssemos, só que muitas pessoas acham que pregar o evangelho é só estar em cima de um púlpito com o microfone na mão. Há um ano atrás, mais ou menos, eu vi uma pastora falando algo que me impactou muito. Ela disse que todos nós nascemos para pregar o evangelho. A gente só precisava descobrir qual era o nosso púlpito, porque nem todos teriam um microfone na mão, destaque. Ela disse: alguns vão pregar dentro da sua casa, outros dentro da sua escola, outros na sua empresa, outros nas redes sociais. Você precisa descobrir qual é o seu púlpito, mas vá e pregue o evangelho, espalhe, anuncie a toda criatura. E aquilo me impactou demais porque eu senti no meu espírito, no momento, eu estava estudando, mexendo com marketing digital, trabalho com isso até hoje, mas eu senti naquele momento que Deus estava falando comigo sobre as minhas redes sociais. Eu sempre tive muito problema em aparecer, eu sou muito tímida, né? E isso foi um grande desafio, está sendo um grande desafio para mim, mas eu estou aqui hoje por obediência. E quando eu orava e jejuava pedindo a Deus uma palavra, o que eu iria falar, e Deus pôs na minha boca o verso que está lá em Romanos, capítulo 8, o verso 28 ao 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, a esses também glorificou. Então, assim, Deus, ele nos chama para um propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. E todos nós que somos chamados, nós passamos por processos na nossa vida, que muitos chamam de forja, né? Deus está nos forjando. Então, por isso que ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Depois de todas as experiências, eu já passei por algumas experiências bem ruins na minha vida. E todas as experiências que eu passei, depois dessas experiências, eu saí com algum tipo de aprendizado. E esse aprendizado hoje serve muito no meu ministério. Serve muito para que eu testemunhe, né? E esses testemunhos, eles edificam outras pessoas, e não só para testemunhar. Às vezes tem pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo momento que eu e estão como eu fiquei na época em que eu vivi, desesperadas, desesperançosas, e eu consigo animar a fé dessas pessoas, porque eu sei que logo depois de toda grande tribulação sempre vem também uma bênção muito grande. Então, eu consigo ver o agir do mundo espiritual naquela situação e ajudar aquelas pessoas de alguma forma, orientar de alguma forma, até para que não errem como eu errei. Então tudo coopera para o bem. Tudo coopera. E aí Deus me chamou a atenção que a gente já sabe que predestinar é uma coisa que foi destinado antecipadamente, né? Vamos dizer assim, de antemão. Mas eu fui buscar o significado de predestinou. E isso aqui me chamou muita atenção. Uns dos significados, né, eu coloquei aqui: escolher previamente, né, ou aquele que foi escolhido, destinar para grandes coisas ou determinado fim, destinar com antecedência,
Agora esse aqui, gente, isso estava no dicionário na internet, tá? Eleito desde a eternidade. E aí, no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Aleluia. Salmos 139, verso 16 diz assim: os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então, assim, destinado desde a eternidade. Gente, antes da gente nascer, ninguém nasce sem propósito. Ninguém nasce sem propósito, ninguém nasce porque tinha que nascer. Ah, mas e quem não vive o propósito? Quem não vive o propósito é porque decidiu abortar os planos de Deus na sua vida. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para que nós escolhamos se nós queremos seguir o caminho com ele ou seguir sozinho. É somente isso. Algumas pessoas falam, ah, mas se todos os meus dias foram escritos, sim, todos os nossos dias foram escritos, mas se nós escolhermos abortar o plano de Deus na nossa vida, a gente não vai viver esses dias que foram escritos conforme Deus escreveu. E é por isso que Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Porque a gente está sendo forjado todo o tempo, está sendo treinado, está sendo ensinado a viver conforme a vontade dele. Todas as provações, lutas, desertos, né? E aí, aqui vai dizer que no verso 29, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o primogênito, ele é o nosso exemplo de como nós devemos ser para agradar o Pai e para cumprir o nosso propósito. E aí vai dizer que nos chamou no tempo certo, no tempo determinado. Às vezes você está aí, ai, mas eu podia ter vivido tanta coisa já. Quando Deus começou a me chamar, eu senti também tanto arrependimento, porque eu me afastei por muitos anos e eu ficava, será que eu sou digna ainda? Já passou tanto tempo, eu podia ter crescido tanto, eu podia estar igual fulano, igual ciclano, igual beltrano. Eu vejo pessoas fazendo tantas coisas e eu fico pensando, nossa, principalmente pessoas que eu vejo nas redes sociais da mesma congregação que eu era e fazendo tantas coisas e eu podia estar assim, eu podia. Só que Deus, ele nos chama no tempo certo. Óbvio que a gente abortar os planos de Deus na nossa vida, mesmo que seja por um tempo, é muito ruim. Mas mesmo nesse tempo que você passou afastado, Deus continua te forjando. Não pense que você só viveu conforme a tua vontade, fazendo todas aquelas coisas que aconteceram enquanto você estava afastado, elas serviram para que hoje você fosse quem você é. Então, tudo que você viveu no tempo que você estava afastado serviu para te forjar, para fazer você ser quem você é hoje. Então, eu sei que às vezes a gente sente, né, uma tristeza, um arrependimento genuíno e verdadeiro, mas Deus não te quer assim, Deus não te quer prostrado. Deus quer que você se levante porque Ele está te chamando. E muitas vezes Satanás lança setas na nossa vida, na nossa mente, para que nós venhamos a pensar que nós não somos suficientes, que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes. Só que Deus, muita gente fala, né? Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Só que mais do que isso, Deus capacita os disponíveis. Deus, ele não conta com os capacitados, Deus conta com os que estão disponíveis. Então Deus está te perguntando hoje, você está disponível para viver a vontade dele na tua vida? Você está disponível para ele usar você? Você está disponível para ele se servir de você? Deus, ele está te fazendo essa pergunta hoje. Eu tenho certeza que está queimando no teu coração, que você sabe o que o Espírito Santo tem falado com você várias vezes e você finge que não está ouvindo ou
se empolga na hora que ouve a mensagem e daqui a pouco a dúvida já entra, porque Satanás está te lançando seta. Já entra a dúvida, será que eu vou conseguir? São tantas pessoas melhores do que eu. Deus tem um chamado para cada pessoa, para a vida de cada pessoa. E se Ele está chamando você para fazer essa coisa, é porque Deus destinou você antes de você nascer para essa coisa. Então atenda hoje o chamado de Deus, porque Deus está te chamando. Deus está te chamando, Ele está batendo na sua porta. Você vai abrir ou não para Deus? Faça a vontade dEle. Porque quando nós não fazemos aquilo que é a vontade dEle, por vaidade, por preguiça, por procrastinação, por nos acharmos o suficiente, isso também é uma desobediência. E eu sei o que eu estou falando porque, olha, eu procrastinei muito para lançar esse vídeo. E eu demorei muito para atender o chamado de Deus. E hoje eu estou aqui para honrar e glória do nome dEle. Porque eu não estou aqui por minha vontade, eu estou aqui pela vontade dEle, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir o que eu estou falando. Porque Ele pôs essa palavra na minha boca. E eu estou falando isso porque eu sei que a gente dá muita desculpa para não fazer a vontade de Deus. Eu sei porque eu fiz isso. E eu sei porque vários na Bíblia fizeram isso. O próprio Jeremias, eu li o capítulo 1, verso 5 para vocês. E no verso 6 ele vai dizer assim: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, verso 7, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Então Deus está dizendo aqui para Jeremias, eu não estou contando com a tua capacidade, eu estou te capacitando. Eu vou colocar palavras na sua boca e eu vou te enviar a quem você deve falar essas coisas. Eu não estou contando com a tua capacidade. Eu não estou contando com o que você acha que você é ou com o que você acha que você deixa de ser. Eu estou contando com aquilo que eu sou e que eu sei que eu posso fazer na sua vida. Você só precisa estar disponível para receber. Você só precisa estar disponível para Deus te capacitar. No capítulo 8 de Romanos, que a gente leu no começo, do verso 30, vai dizer assim: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E a esses também glorificou. Então, assim, Deus, Ele te perdoou, te aceitou, te capacitou, te estabeleceu. Deus, Ele te estabeleceu. Ele o constituiu profeta às nações, assim como a gente viu em Jeremias. Se te resistirem, manda reclamar com quem te estabeleceu, porque foi Deus que te consagrou. Agindo Deus, quem o impedirá? Então, assim, quando Deus ele nos justifica, Ele nos perdoa dos nossos pecados, que a gente às vezes nem nós mesmos nos perdoamos. A gente acha que é incapaz de fazer a obra de Deus, incapaz de servir a Deus por conta dos pecados passados. Deus ele já nos justificou, Ele nos perdoou. Então, assim, quando Ele te chama, todas as dúvidas que você tem acerca de você mesmo, Deus ele já sanou. Você não precisa ficar se perguntando como vai ser, você só precisa ter fé. Você não precisa entender, você só precisa crer. Essa palavra Deus já me deu duas vezes que eu passei por momentos terríveis na minha vida. E eu ficava, Senhor, 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 como vai ser? E Deus falava pra mim, não precisa entender, só confia. E é isso que nós precisamos. Então que vocês fiquem com essa palavra, que essa palavra tenha tocado o coração de vocês e que vocês atendam o chamado do Pai, porque Ele tem pressa de fazer aquilo que Ele quer fazer na vida de vocês. Vocês são predestinados, chamados desde a eternidade, constituídos profetas antes de serem formados no ventre materno. Nada pode separar vocês do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, não adie mais. Não cale mais a voz de Deus dentro de você. Essa voz que ecoa dentro de você, te chamando para uma coisa grande, para uma obra grande, seja ela qual for. Não adie mais isso. Atenda ao chamado do Pai.
Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se ele fez sentido para você, eu peço que você clique aqui no botão de gostei, compartilhe com mais alguém que está precisando ouvir essa mensagem do céu, mais alguém que está fugindo do chamado, porque é chegado o tempo, irmãos. Até o próximo vídeo. Graça e paz.